Olá, sejam muito bem-vindos ao videocast da Escola da Magistratura. No episódio de hoje vamos falar sobre um tema bem curioso e interessante, principalmente para o judiciário, o Visual Law e o Legal Design. Vocês já ouviram falar sobre isso? Nós vamos conversar então com as advogadas Silvia Piva e Daniele Serafino para bater um papo sobre esse assunto. Sejam muito bem-vindas, Daniele, Silvia. Obrigada pelo convite, Patrícia. Vocês chegaram aqui, estão realizando, fazendo um curso na Escola da Magistratura sobre esse tema que fala da oralidade aos algoritmos e fala para a gente aqui, então, o que é esse tema, o que é que significa o Visual Law. Na verdade, eu acho que a gente precisa começar contextualizando, para o judiciário, por que isso tem ganhado tanta importância. A gente não tem o costume de falar da evolução da linguagem, Esse é um momento paradigmático que a gente vive mudanças na forma como a gente se comunica, Especialmente a partir da chegada da internet, da era digital, dos smartphones. Então, tudo isso traz uma modificação muito importante sobre a comunicação de uma maneira geral. Então, a primeira coisa que a gente propõe nesse curso é compreender a evolução humana a partir da linguagem. Como o ser humano evoluiu a partir da fase oral até chegar na fase escrita e por que hoje as inteligências artificiais, especialmente as IAs generativas, como o ChatGPT, tem incomodado tanto, porque ele afeta justamente essa nossa forma de se comunicar. Antes nós éramos os protagonistas dessa linguagem, é o ser humano que fala, ele que criou a linguagem, o alfabeto, e ao mesmo tempo você tem hoje algoritmos que estão criando linguagens em paralelo conosco. Quando a gente pensa tudo isso, a gente também tem que imaginar que a era digital trouxe o poder das imagens nas nossas mãos. E aí, quando a gente vê a linguagem jurídica, ela ainda está num paradigma muito anterior à era digital. Então, como é que a gente faz para essa era digital chegar no jurídico? Então, apesar desse tema, ele é polêmico, o CNJ tem trazido isso muito fortemente, a partir do ministro Barroso, em que você precisa atualizar a linguagem jurídica sem perder a técnica e sem fazer com que isso se chegue num simplismo, A linguagem simples, o Visual Law, o Legal Design não quer dizer uma linguagem rasa, e sim uma linguagem acessível. Eu acho que aí a Dani pode falar mais ainda sobre essas definições. E quando você fala em linguagem simples dentro do judiciário, que é um ambiente que a linguagem sempre foi mais hermética, mais fechada, O que é que seria a simplicidade? Aquele juridiquês que a gente fala é para tornar essa linguagem mais acessível, mais compreensível para os cidadãos? A linguagem simples, ela vem de um berço aí de fora do Brasil, que a gente chama de plain language, mas ela significa duas coisas. Primeiro, a gente dá, as pessoas têm o direito de entender, então a gente fala que é um movimento pelo direito de entender, que o cidadão ele tem direito de entender sobre seus direitos, sobre seus deveres, e de uma certa forma, como você mesmo colocou, Patrícia, o juridiquês, ela acaba sendo uma barreira nessa comunicação, porque a gente tem uma linguagem muito técnica, com jargões próprios da nossa profissão, e que muitas vezes são inacessíveis para conhecimento do público em geral, do público que precisa desse acesso à justiça. Então, a gente traz esse movimento da linguagem simples com uma reflexão para dentro do direito, com uma maneira da gente falar de uma forma mais clara, uma forma mais simples, uma forma que atinge esse público-alvo que deseja esse acesso à justiça. Eu acho que o que a gente vê com o movimento aqui no Judiciário, que foi muito importante, foi o CNJ, a partir de novembro de 2023, trazendo isso como o pacto da linguagem simples, ou seja, é um pacto realmente que o Judiciário está fazendo para simplificar a sua linguagem, simplificar seus jargões técnicos, para que isso seja acessível para a população. Então, a gente vê STJ, STF dando exemplos, como se fosse um glossário jurídico de tradução dos termos mais técnicos jurídicos, mas também com uma proposta de simplificação de toda essa linguagem do judiciário, que não é só a linguagem das decisões, de uma sentença, de algo que os juízes e os magistrados estejam fazendo, mas os seus discursos, dos seus provimentos, das suas orientações de uma forma geral. Então, é um movimento onde ele cascateia de cima para baixo uma diretriz com eixos específicos para que esses profissionais desenvolvam, para os profissionais aqui da magistratura, mas também que dá essa força, esse direcionamento para a advocacia, para todo o nosso ecossistema jurídico, para essa simplificação da linguagem. E o grande objetivo é que as pessoas entendam aquilo que a gente fala e que elas se apoderem desse conhecimento, porque é um conhecimento para a vida delas. Então, eu acho que é realmente um direito de acesso ao cidadão para esse entendimento.
E quando você fala de simplificação da linguagem também, e aí vamos trazer para uma parte bem mais prática, né? Quando você pega uma decisão ali, você tem aquela linguagem que muitas vezes você não entende todo o conteúdo. Quando você fala do Visioló, ele vai somar imagens, ele vai trazer imagens ou ele vai trabalhar unicamente a linguagem. Como é que está sendo recebido pelos tribunais, né? Na advocacia já está sendo praticado, e pelos tribunais, como é que está sendo recebida essa prática, essa nova forma de escrever? Eu acho até aqui como, né, uma tecla SAP aqui, né, dessa linguagem que a gente acabou adotando aqui no Brasil, né, o judiciário nesses pactos, nos pronunciamentos, tem usado a palavra Visioló, que é o estrangeirismo, né, mas ela quer dizer que é um direito visual, digamos assim. E quando a gente fala de direito visual, as pessoas pensam realmente nos documentos com ícones, com cores, com imagens, e não é sobre isso que a gente está falando, né? Mas o legal design, ela é uma metodologia que ela vem auxiliar aqui o direito para trazer uma solução para os problemas da nossa comunicação. E uma das soluções para o problema da nossa comunicação é a gente agregar elementos como se fossem estratégicos de posicionamento de comunicação que envolvem uma tradução de uma linguagem técnica, mas também envolvem uma hierarquia das informações, que informações são mais importantes para que a gente possa trabalhar esses leitores, e talvez agregar alguns elementos visuais que eles possam trazer, né, uma função cognitiva, né, de maior aproximação com aquele conteúdo, que ele possa acelerar de uma certa forma a compreensão de determinados termos como algo auxiliar. Então, a parte visual dos documentos, não é o principal, ela é realmente a parte auxiliar, mas esse movimento que a gente denominou aqui, né, no Brasil de Visioló, ele engloba um pouco tudo isso. Engloba a gente olhar que os nossos documentos, muitas vezes, podem ter uma característica que atualmente é muito textual e que eles podem, talvez, envolver múltiplos outros recursos para a gente passar aquela informação, aquele conhecimento. E aí tem um pouco do estudo da comunicação, da hierarquia da informação, da neurociência no meio, para entender melhor o consumidor final, né, o cidadão, como é que ele vai receber aquela decisão que é tão importante sobre a vida dele. Tem muito disso, vocês bebem também dessas outras fontes? Sem dúvida. A Dani gosta muito de estudar, né, a economia do comportamento, a economia da experiência e a neurociência. Eu gosto muito de olhar a filosofia da linguagem. Tem uma coisa interessante nessa questão da evolução, né, da linguagem para o judiciário. Quando você pega uma petição, o primeiro mandado de segurança manuscrito, depois o mandado, uma cópia de uma ação judicial datilografada e depois uma digital feita pelo computador, ela tem a mesma estrutura. Isso nós estamos falando aí de quase 100 anos. A gente usava, na época do processo físico, uma margem de 2,5, 3, até começar as frases. Para quê? Para que o processo pudesse ser grampeado, furado e folheado. Essa estrutura continua. Se você observar, tem algumas petições que ainda continuam com a margem de 2,5, mesmo o processo sendo digital. Então, o olhar que a gente precisa trazer é da modernização. Hoje, um juiz, quando ele olha, vai apreciar um processo, ele não vai folhear mais, ele vai olhar numa tela. Esse processo, para ele compreender também, por exemplo, na interface advogado-juiz, ela também precisa ser simplificada. Por quê? Porque não é mais um leitor folheando. Então, é cansativo também para o juiz. Um juiz hoje que recebe uma petição de mais de 30 páginas, ele se sente exausto, né? Em que ele não consegue acessar os documentos facilmente. Imagine ele ter que ir até o final do processo. Então, a lógica se inverte. Para o jurisdicionado, a mesma coisa. Você não quer receber um documento, um mandado de citação, uma intimação em que você não consegue entender o que você faz, porque você se sente tolhido no seu direito. Fala assim, tá, o que você quer dizer com isso? Então, esse acesso à justiça fica prejudicado, o acesso a esse direito de entender que a Dani falou fica prejudicado. Então, essa mudança desse paradigma da comunicação também tem que se inspirar na própria teoria da evolução da comunicação, algo que o direito deixa de observar muito fortemente. Eu acho assim, né? A gente prega assim por movimentos em universidades, e a magistratura está muito à frente disso, de colocar esses conteúdos na grade
do estudante, seja ele um estudante já formado, um estudante já em nível de extensão, pós-graduação, e do estudante de graduação, porque esse estudante de graduação, ele não está tendo esse tipo de conteúdo. Isso prejudica, porque você tem que começar uma jornada novamente logo depois que ele termina a universidade. E aí, quando você traz isso, me remete à ideia, então, de que todo esse processo, esse novo formato, contribui também para a economia do tempo, né? A economia de custo e do Sem tempo, dúvida. visto que nós temos um número enorme, bilhões de processos aí, 84 milhões de processos. Olha aí, tá vendo? Trazendo essa realidade. Então, também vai impactar nessa questão do tempo do judiciário, né? Sem em que as dúvida. pessoas tanto criticam também uma realidade, né, de como o judiciário ainda demora, e essa realidade comparada para outros países é do mesmo jeito, essa prática do Visual Law é também feita lá fora, como é que é isso? Fala um pouquinho do Visual Law lá fora, eu vou falar depois do tempo comparado ao judiciário brasileiro para as pessoas entenderem algumas questões. Esse é o movimento, né, pela linguagem simples, né, no judiciário e do Visual Law, é um movimento global. Então, a gente vê inúmeras iniciativas, é um movimento forte aqui na América Latina, então a gente tem outros países aqui como Chile, Argentina, Colômbia, como expoentes nesse assunto, né? Já tendo feito, inclusive, seus pactos também de linguagem simples, como o Brasil fez agora, de uma forma mais recente no ano passado, a partir do ministro Barroso. Então, a gente vê que é um movimento aqui do nosso continente, mas também ele vem de fora com essas diretrizes de outros países, dos Estados Unidos ou da Europa, que já tinham esse movimento no aspecto legislativo, que já era o direito de entender, né? É uma causa social que surgiu nos Estados Unidos. Então, a gente vê que nesses países as próprias leis já nascem escritas numa linguagem simplificada para que o cidadão entenda, né, as suas diretrizes. Esse movimento se expande e vai para o judiciário, então a gente vê nesses outros lugares, outros países, esse movimento também tendo atingido o judiciário, e de uns 10 anos para cá, ele chega fortemente aqui na América Latina, e onde o Brasil chega agora, de uma forma um pouco mais recente. Então, ele é realmente um movimento, ele é uma causa social e que a gente, né, carinhosamente chama do direito de entender, porque as pessoas realmente têm o direito de entender os seus, né, as orientações que a gente dá aqui no âmbito jurídico. E eu acho que é muito bem-vindo, porque a gente tem realmente uma terminologia técnica, a gente tem realmente jargões muito específicos da nossa profissão, que realmente são de difícil compreensão. A gente às vezes fala palavras que para a gente já soam muito usuais, né? Então, assim, mesmo da coisa mais simples, um procedente ou improcedente, isso mesmo pode confundir as pessoas. Gente, eu não entendi, tipo, é positivo ou negativo, né? Assim, o meu direito foi atendido ou não foi atendido? Fica essa dúvida, né? Ficam dúvidas. Então, a gente tem uma série de palavras técnicas, mas não é só sobre uma tradução sinônimos de palavras, né? Então, a gente precisa talvez colocar isso, não é para a gente tirar talvez esses mitos, esses preconceitos. É realmente sobre a gente escrever mais frases curtas, né? A gente escrever as coisas em ordem direta, a gente às vezes não fazer referências que a gente faz bastante externas. Então tem uma série de diretrizes e né, dicas, de orientações para que a gente possa escrever um texto que seja mais acessível. Mais objetivo também. Exatamente, mais claro. O que eu queria colocar para vocês é que numa recente, eu sou pesquisadora da USP no núcleo de IA responsável, um grupo de trabalho GT Justiça. Então, a gente fez uma análise que hoje, né, nós temos 84 milhões de processos ativos. Por magistrado, no período que nós analisamos, são baixados 1.787 processos, uma média de 7 casos solucionados por dia útil. Então, quando a gente fala que o judiciário demora, vamos entender um pouco de contexto. O judiciário demora porque o judiciário brasileiro é imenso. Ele é imenso, ele é gigantesco, e um judiciário brasileiro, ele julga 4 vezes mais processos do que instituições semelhantes nos países europeus. Só que os processos, na Europa, por exemplo, a gente tem processos por habitante na média de 3,5 processos por habitante. Aqui no Brasil é quase 12. Ou seja, a gente tem... Então, assim, o judiciário brasileiro é muito grande. O judiciário brasileiro trabalha muito, o judiciário brasileiro recebe muito processo, baixa muito processo e essa conta não fecha. Então, a gente fala assim, um esforço só humano é possível de resolver isso. Então, como se faz? Primeiro, você tem hoje petições extremamente grandes. Para que isso serve? Você, enquanto um advogado, um profissional da área jurídica, por que você se comunica assim com o judiciário? Porque a linguagem técnica, ela precisa de uma quantidade excessiva de adjetivos? Ela precisa de uma quantidade excessiva de citações e remissões? Então, é um modo diferente de trabalho.
Para o judiciário, a mesma coisa. Uma sentença, ela precisa trazer todos os elementos. Então, vamos considerar, ela tem que ter o contexto dos fatos, ela tem que ter a fundamentação, que é a parte técnica que embasa aquele direito solicitado, e depois o dispositivo, que é o que se decide. Todos esses trechos precisam ser extremamente longos e complexos, porque na pesquisa de índice de percepção de justiça, o Brasil está lá embaixo. Não me lembro agora a classificação. Mas o brasileiro não sente a percepção de justiça. Ou seja, veja que ingrato. Ele busca, ele busca, recorre, ele é litigioso, o judiciário julga bastante, é imenso, e ninguém dos players está efetivamente satisfeito. Né? Então, como é que a gente começa a inverter essa ordem? Será que não começaria pela própria forma como a gente se comunica com essas partes, né? Então, vamos dizer que a gente está enfrentando aí uma mudança estrutural de comunicação entre cidadão, judiciário, advogado e assim sucessivamente. E você tocou num ponto importante, que é a questão das novas tecnologias, do uso da inteligência artificial em todas as áreas. Como é que você vê, então, a entrada da inteligência artificial dentro do mundo jurídico? Ela vai ajudar a facilitar essa linguagem, agilizar esse processo? Pode falar. Sim. Bom, a inteligência artificial, primeiro ela precisa ser conhecida, né, pelo profissional da área jurídica. Algo que a gente tende a meio que se afastar, depois eu vejo. Não, ela já é o presente, precisa ser encarado como uma análise de um fenômeno que está acontecendo e que precisa ser observado, conhecido. Quando a gente domina esse tipo de ferramenta, que não é só uma ferramenta tecnológica, é uma ferramenta que molda filosoficamente a nossa sociedade, nosso comportamento e tudo mais, a gente precisa entender que ela é muito facilitadora deste processo da linguagem, porque ela é uma ferramenta de linguagem. Então, quando a gente sabe trabalhar em paralelo com essa ferramenta, muito dessa interação pode ser facilitada com esse apoio. Então, a gente tem incentivado aqui no curso, e hoje, né, especialmente, é um dia bem especial que nós vamos incentivar concretamente, né, a despeito desse episódio vai estar rodando, hoje nós vamos incentivar os magistrados a utilizar a inteligência artificial para melhorar a linguagem, a interface, a acessibilidade e a explicitação da linguagem simples. Porque não é fácil você ter uma carreira de 40 anos, 20 anos, escrevendo tecnicamente e, de repente, hoje, fala assim, hoje eu vou escrever simples. É uma né? quebra de É uma paradigma, quebra. Né? E, às vezes, sozinho você não Exatamente. consegue. Será que a inteligência artificial não pode apoiar? Então, eu e a Dani, a gente tem feito essas experiências e tem dado um resultado muito legal. A gente tem criado alguns assistentes para auxiliar os magistrados a fazer esse processo, essa transição de uma forma mais suave. Eu acho que até, às vezes as pessoas ficam com dúvida dessa parte visual, mas até um exemplo que vocês deram, né? A gente pensa nessa parte, a gente vai falar sobre os fatos de um processo. A gente precisa, será que a gente não poderia usar uma linha do tempo, né? Algo mais visual, um fluxo para, às vezes, descrever o que aconteceu, né? Então, como é que a gente pode, às vezes, substituir palavras por algumas, né, mensagens um pouco mais visuais, infográficos, que sejam mais sintéticos, né? Exatamente, o jornalismo e comunicação usa isso muito bem, né? Para a gente comunicar algo, a infografia. Então, é sobre isso, não? Então a gente fala, não é usar um elemento visual, falando da parte mais visual, complementando o que você falou da parte da linguagem, não é uma questão de cor, de beleza, de enfeitar uma petição, mas a gente usar recursos que são mais visuais para que a gente possa traduzir informações em linguagem de uma forma mais sintética. Que a gente até teve um caso que eu conheci de uma petição, uma contestação para o JEC, que tinha 96 folhas. Então, assim, isso é inadmissível, né? Assim, pelo perfil dessa causa, pelo perfil desse órgão. Então, assim, não faz sentido. Então, a gente está falando sobre concisão e objetividade, mas sem perder o conteúdo jurídico. Como é que a gente pode fazer isso de uma forma estratégica, né? Eu posso substituir parte do meu texto por um fluxo, né, por uma linha do tempo, mas que eu consiga transmitir a minha informação. Então, acho que é um pouco isso. A gente dá caixas de ferramentas para os advogados e também para os magistrados. A gente já tem exemplos que já foram noticiados de magistrados dando seus votos através de um fluxo, né, de uma informação, para ele explicando os votos dele no processo, de uma maneira um pouco mais sintética e objetiva, para que a gente possa reduzir a quantidade de páginas, para que a gente possa ser mais direto na informação que a gente está querendo comunicar, para obter um melhor resultado de comunicação. Eu queria fazer um comentário. A gente tem muito, né, visto que muitas vezes, por não se conhecer como se faz adequadamente, existe uma infantilização da linguagem. Por isso que muitas vezes você trazer elementos visuais pode ser visto como uma coisa ruim. Porque isso vem agora do uso de redes sociais, né? Exato. Eu acho que essa ideia de... exato. Então, assim,
a gente tem que entender que a interface com o judiciário continua sendo uma interface formal. A gente está buscando algo perante o Estado. Quando você apresenta algo em visual law para o judiciário, você não pode infantilizar uma linguagem técnica. Você pode deixar mais suave, você pode deixar embelezado, mas você não pode perder o contexto daquilo que você quer dizer. E é aí que as pessoas se confundem. Muitas vezes não precisa desse tipo de recurso naquele pedido, e sim em outros. Por exemplo, eu preciso fazer uma linha do tempo, por exemplo, o caso que a Daniela cita na aula dela, sobre a questão do metrô, né, da questão do Ministério Público, que fez um infográfico gigantesco, maravilhoso, com storytelling, com hierarquização das informações. Aquilo era necessário, foram reduzidas mais de 1.000 e poucas páginas, 2.500 páginas de um processo num infográfico. Outra é você achar que qualquer argumento precisa ser transferido para imagens. Ou que você precisa colocar um QR Code na petição, que você vai fazer um magistrado pegar o celular dele, que é um instrumento particular, fazer a verificação para ele ler no celular. Tem coisas que não faz sentido. Então, você precisa fazer o exercício da técnica. A abordagem requer algumas passagens. Quando você vai fazer uso disso, você tem que fazer o uso adequado. Tanto o advogado para o magistrado, quanto o magistrado para o usuário final, né? Então, esse é o ponto. Muito bacana, é isso aí. E aí eu queria que vocês me dissessem, então, agora como é que vocês visualizam esse judiciário, esse processo, essa absorção também da população para essa nova forma daqui a um tempinho para frente. Eu acho que o judiciário tem realmente dado a diretriz, né, no nosso sistema jurídico. A partir do momento que ele adota o Pacto Nacional para a Linguagem Simples, então ele dá essa abertura, né, para que todo o judiciário, de uma certa forma, esteja embarcado nessa jornada, mas também para os advogados, que muitas vezes ficam temerosos de usar esse tipo de recurso, pensando que não vão ser bem recebidos pelo judiciário. Então, quando a gente tem essa diretriz dada pelo judiciário, né, com eixos agora, a gente tem, inclusive, nós estamos aqui no final de julho de 2024, se encerra um prazo de uma inscrição até de um selo da linguagem simples no país. Então, a gente vai tem inclusive uma motivação para que as pessoas recebam como se fosse uma certificação de que elas são órgãos, que elas são, né, varas, que elas são juízes, que foram iniciativas que de uma certa forma trabalharam isso de uma forma positiva. Isso também motiva que os advogados entrem nessa jornada, olhem isso também como, né, uma forma de atuar de uma maneira um pouco diferente, mas caminhando nessa mensagem. A gente fala, mas por que o advogado deveria escrever de forma simples, sendo que quem vai ler é o juiz? E eu acho que a gente esquece que o público-alvo de tudo isso que a gente faz, né, seja da decisão, seja da petição que o advogado faz, é a parte que está sendo jurisdicionada, né? O nosso público-alvo é o cidadão. A gente está falando com ele, e muitas vezes o direito ele se perdeu nessa jornada por falar com ele mesmo, né? Então a gente fala entre nós, entre os profissionais, entre os bacharéis, né? Entre os magistrados, ou entre os magistrados e advogados, ou, enfim, Ministério Público, procuradores. Mas tudo isso está dentro do mesmo ecossistema. E o nosso público-alvo de toda essa jornada que a gente faz de acesso à justiça é o cidadão. É com ele que a gente tem que falar e a linguagem tem que ser direcionada para ele. Isso é que você está falando, na verdade, é como o direito nasceu, né? Exatamente. Entre advogado, entre juiz, e hoje cada vez mais a população precisa entender mesmo ali o que está posto. E acredito que alguns tribunais já vêm de uma forma um pouco mais tímida, mas já colocando isso em prática. Aqui, o Poder Judiciário, a gente tem um laboratório de inovação, que se chama Potilab, que vem trabalhando muito a questão não só da linguagem simples, mas da experiência final do consumidor, né? Nós temos um trabalho muito bacana e acredito que outros tribunais também já venham trabalhando aí. Então, esse movimento, esse caminho é dos tribunais para a advocacia ou é da advocacia para os tribunais? Olha, os tribunais eles têm um papel muito relevante nesse processo. Eu costumo dizer, a Dani também reforça isso, espero, né, Dani? Na verdade, a Dani já reforçou várias vezes. A gente não vê como uma advocacia não se atualizar, porque o judiciário está pressionando isso o tempo todo. Né? Então, quando você vê uma orientação como essa do CNJ, o Pacto Nacional da Linguagem Simples, por que você sozinho vai ficar considerando escrever rebuscadamente? Fora, né? Exato. Então, não fazer parte desse movimento é um retrocesso para todo o direito. Né? Então, quando a gente pensa que você precisa trazer formas contemporâneas para que aquele seu mercado também se atualize, você precisa considerar a alteração da sua linguagem. Né? Então, o judiciário hoje ele é um elemento, é uma peça importante
que, a partir do momento que ele também inclui na agenda a inteligência artificial muito aceleradamente para a classificação de termos, tudo isso vai desembocar, né, na pressão também para que os escritórios de advocacia também tenham um maior rigor no uso classificatório de peças processuais, de termos. Então, tudo isso vai engatilhando um movimento e eu não tenho dúvida que o judiciário é o protagonista disso. Eu também. Obrigada, meninas. Obrigada, Daniela. Obrigada Silvia, a você. Pela participação. Obrigada, Patrícia. Desejo sucesso e acredito que aí temos temas para próximos episódios, aí, principalmente sobre o uso da inteligência artificial dentro do Poder Judiciário. Não é isso? Obrigada a todos pela audiência e até o nosso próximo encontro.